Pedro Félix, pai da família Félix, o criador dos 3 irmãos Félix. A gente hoje vai contar a história dele. E o Pedro Félix passou por vários clubes, sendo zagueiro e no final da carreira sendo volante. Mas para contar essa história, temos que voltar no início. E no início, aos 17 anos, quando ele estreou ao profissional pelo Vila Nova e tudo que ele conquistou e fez pelo Vila Nova. Mas tudo isso, o primeiro gol dele na carreira foi contra a Ponte Preta na 15ª rodada no Brasileirão Série B pelo Vila Nova, sendo um zagueiro que fazia bastante gol de pênalti, de falta. Mas entre tudo isso, um dos títulos mais perto de conquistar foi uma Copa do Brasil. E nessa final de Copa do Brasil, ele acabou perdendo no Corinthians. Pelo Londrina, ele fez 6 temporadas, jogou 355 partidas, marcou 67 gols e deu 25 assistências, sendo um destaque pelo Londrina. Estreou aos 17 anos e jogou até os 22 anos, fazendo uma ótima campanha pelo Londrina. Tanto ter se destacado no Vila Nova, o Santos mandou uma proposta. E lá no Santos ele destruiu fazendo muitas coisas. E isso é o que a gente vai descobrir. Don't cry, baby, even
pouco mais como lateral esquerdo, mas pelo Santos, até os 26 anos, ele fez 4 temporadas, 256 partidas, chegou aos 23 anos, ele chegou aos 22 anos e ficou até 26, fazendo 4 temporadas, 256 partidas, 22 gols e 38 assistências, fazendo uma parte de temporada quase como lateral. 3 temporadas como lateral e 2 temporadas como zagueiro. As 2 primeiras temporadas como zagueiro e as últimas 2 como lateral, dando muita assistência e fazendo alguns gols bem como lateral, tipo a bola chegando e ele batendo. Jogando muito bem pelo Santos. Mas depois de uma boa temporada no Santos, ele chega no Wolverhampton aos 27 anos. O Wolverhampton, ele fez 7 temporadas. Ele chegou aos 27 anos e terminou a última temporada aos 33 anos. Isso em 7 temporadas ele fez 460 partidas, 120 gols e uma boa parte dos gols de cabeça, ou talvez no finalzinho de gol e também no finalzinho do jogo de chute, e também alguns gols de falta e de pênalti. A maioria dos gols que ele fez pelo Wolver, e várias assistências quando ele fez 3 temporadas como lateral, dando muitas assistências. E no Wolver ele brilhou tanto que chegou a ir para a seleção, mas não ganhou nada. A chegada no Tondela foi diferente. Ele ficou 1 ano sem clube e chegou aos 35 anos no Tondela. E nessa chegada, ele chegou para fazer história. Ele, aos 35 anos, jogou diferente no Tondela. Ele não jogou como zagueiro, ele jogou como volante maestral, dando muita assistência, fazendo gol e jogando demais. Na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Com lance de tutorial. Dominou, olhou, botou a bola. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, Certo sozinho, menos a condição. Então, nesse fim de carreira, ele foi magistral, jogando de volante e jogando muito bem de volante. Foi tão maestro que em 4 temporadas até os 38 anos, para se aposentar pelo Tondela, ele fez 459 partidas, 89 gols e 90 assistências, jogando muito bem nesse final de carreira. Mesmo tendo 38 anos no final, ele foi incrível. Jogou um futebol espetacular por onde passou. E agora a gente vai mostrar todos os títulos que ele ganhou em tudo onde ele jogou. E ele foi histórico.
onde ele jogou. Em 6 temporadas pelo Vila Nova, ele conseguiu uma vice-Copa do Brasil, perdendo pelo Corinthians na final. Conseguiu na primeira temporada, aos 17 anos, um campeonato Série B do Brasileirão. Em 4 temporadas pelo Santos, ele conseguiu 2 Copas do Brasil, um Brasileirão, fazendo uma campanha que só o time tomou 25 gols nessa campanha incrível, e uma Libertadores, fazendo uma campanha de 4 gols tomados. Uma campanha histórica que ele conseguiu quando ele ainda jogava na zaga, fazendo historicamente, sendo um grande jogador pelo Santos, fazendo futebol espetacular. E aí, ele conseguindo o contrato. Mesmo ele fazendo uma ótima campanha e umas ótimas temporadas no Wolverhampton, fazendo 7 temporadas, ele sabe que não estava num clube que ganhava tanto título. Mas pelo Wolverhampton conquistou uma Copa da Inglaterra e uma Europa League, fazendo uma campanha boa quando ele ainda jogava na zaga, conseguindo fazer uma campanha na Copa da Inglaterra contra o Manchester United, tirando a bola do gol e sendo campeão da Copa da Inglaterra com essa histórica tirada. Bem, agora na gravação começa a chover. Mas pelo Tondela, em 4 temporadas que ele fez pelo Tondela, ele virou uma lenda no Tondela, conseguindo 3 taças de Portugal, que é a Copa de Portugal, uma Liga Nós e uma Europa League, fazendo o Tondela ser incrível e gigante. Com isso, quando ele chegou em Portugal, foi o ano que ele também teve os seus filhos. Fazendo tanta história no Tondela, ele fez o Tondela virar um time gigante em Portugal. Mas o Tondela descresceu em alguns anos, mas ele foi maestral como volante no Tondela. E essa foi a grande carreira do Pedro Félix. Total de partidas como zagueiro, volante e lateral foram de 1.430 partidas. Total do Vila Nova, do Santos, do Wolverhampton e do Tondela. De gols como zagueiro e volante lateral foram 298 gols, jogando demais. E é um bom número para zagueiro. E também para um zagueiro lateral e um volante, que quando ele foi volante, ele fez muitas assistências pelo Tondela nas últimas temporadas, 203 assistências. Como um volante lateral e zagueiro, ou a posição de origem zagueiro, mas depois no final da carreira ele virou um volante, ele teve um total incrível. Podemos dizer que os filhos podem superar muito fácil o pai, porque um é um volante que é inspirado no pai, outro é um centroavante e outro é um meio-campo direito. E essa é a história do grandioso Pedro Félix.